Ela é mãe, periférica, arte educadora, coordenadora do Núcleo Uniafro e atualmente é vereadora. A nossa convidada de hoje é de casa. Exato, a gente costuma encontrar ela nos corredores da casa, pelas comissões, e hoje a gente vai ter um papo profundo sobre a cidade de São Paulo e sobre a luta contra o racismo. A nossa convidada de hoje é a vereadora Elaine do Quilombo Periférico. Praticamente eu vivi a vida inteira em Cidade Tiradentes. Finalzinho dos anos 80, início da década de 90, que foi um dos períodos mais violentos nas periferias da cidade, né? Ela tinha muita consciência das coisas, ela sabia exatamente o valor da educação, por exemplo, o valor da formação. Minha mãe gastava o pouco dinheiro que ela tinha comprando livros. Minha mãe é uma mulher negra, doméstica da cidade de Tiradentes, e antes de morrer, todos os filhos dela estavam formados na universidade, né? A gente costuma dizer que na periferia não tem uma escola, uma rua asfaltada, um posto de saúde que não tenha sido feito pela luta dos moradores. A gente diz que a abolição é inconclusa, né? A gente não aboliu, a gente não terminou o processo de abolição da escravatura no Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Daniel Monteiro e esse é o SampaCast, o podcast oficial da Rede Câmara. Ao meu lado, eu tô aqui com a Hanna Beltrão. Minha dupla, né, Hanna? Tudo bom? É isso aí, Dani. Oi pra você. Oi, Brasil. Olá pra todos também que estão nos acompanhando. Está começando mais um SampaCast, que sempre traz convidados que conhecem de perto a rotina da maior cidade do país. E hoje, né, como sempre, está especial porque a gente está recebendo ela, a vereadora Elaine do Quilombo Periférico do PSOL. Seja muito bem-vinda. Olá, boa tarde a todo mundo que está assistindo a gente. Obrigado por participar, topar o convite e ter esse bate-papo com a gente, vereadora. Vou quebrar um pouco o roteiro. Vereadora, você, Elaine, senhora... Pode me chamar de Elaine. Então tá bom. Pode me chamar de Elaine, fica à vontade. Elaine, como é que foi... Vamos começar já falando da sua relação com São Paulo, que é uma relação muito íntima, muito próxima, né? Você nasceu aqui, mas eu queria que você contasse um pouco onde você nasceu, onde você cresceu, como foi a sua infância e a construção dessa relação com a cidade. A minha família é do interior de São Paulo, né? Tanto minha mãe quanto meu pai. Eles se conheceram na Grande São Paulo, né? Já adultos em Guarulhos. E eu nasci, é até curioso, porque eu nasci no bairro do Tatuapé, mas a minha família ainda morava em Guarulhos, né? Tatuapé, para nortear, qual região? É Zona Leste de São Paulo. Leste. Zona Leste de São Paulo. Então, minha mãe veio para São Paulo, me teve, depois eles voltaram para Guarulhos e pouquíssimo tempo depois, um ano e pouco depois, eles vieram morar na Bela Vista, na região central. E moraram mais um período na Bela Vista. E depois, quando eu tinha uns 5 anos, mais ou menos, 4 anos, mais ou menos, em 1987, a gente foi morar na cidade de Tiradentes, que é um bairro, a Bela Vista é centro, né, de São Paulo, e a cidade de Tiradentes é um bairro do extremo leste de São Paulo. Então, praticamente eu vivi a vida inteira em cidade de Tiradentes, porque quando eu fui para lá eu era muito novinha, então não me lembro do período em que a minha família morou no centro. Eu me lembro mesmo do período em que eu morei na cidade de Tiradentes, que é onde eu morei a vida inteira, e até hoje moro na Zona Leste. Relação próxima, né, com a Leste. E fala o seguinte, uma vez você falou que a criança da periferia ela aprende certas dificuldades mais cedo. Em que sentido você quis falar? E queria que você falasse também um pouquinho dessa sua influência da sua mãe na sua vida, na sua construção. Tá, minha mãe, ela criou 5 filhos sozinha, né? Quando a gente foi pra cidade de Tiradentes, 1 ano e pouco depois, 1 ano e meio depois, o meu pai faleceu. Então, minha mãe ficou com 5 filhos em cidade de Tiradentes, finalzinho dos anos 80, início da década de 90, que foi um dos períodos mais violentos nas periferias da cidade, né? Então, ela ficou sozinha com 5 filhos e ela teve que criar esses 5 filhos. E para fazer isso, ela foi trabalhar fora. Minha mãe foi doméstica durante um grande período. E acho que é sobre isso, né? Você cresce na periferia. Eu sou filha mais nova de 5. Então, quando você cresce na periferia, você precisa aprender também a se virar ali, porque sua mãe, via de regra, está longe, né? Então, minha mãe saía para trabalhar e os meus irmãos mais velhos também já trabalhavam, embora ainda fossem muito novinhos também, crianças, né? Meu irmão mais velho tinha 15 anos nesse período. Então, os mais novos, né, as crianças mais novas ficavam em casa sozinhas. Então, você tinha que aprender a hora de você ir para a escola, você tinha que aprender a hora de voltar, você ia brincar na rua, Desde cedo aprender a se virar, você né? tem que aprender a tomar banho, para ir para a escola, essas coisas. Então, acho que é um pouco nesse sentido, assim. Infelizmente, até hoje, na periferia, muitas vezes as crianças elas ficam numa situação ali muito sem atendimento, né, sem amparo ali. Não por conta das famílias, mas por conta da situação mesmo em que elas estão inseridas.
acaba sendo uma realidade que se mantém, né? Se manteve desde a sua infância até outras infâncias. Não, com certeza. Hoje infelizmente, a gente ainda tem muitas mães que vão passar pela mesma situação, né? Sem vaga na creche, sem vaga em contraturno escolar, né? Então, se essas mães precisam trabalhar, e elas precisam, obviamente que essas crianças também ou ficam aos cuidados, né, de outras vizinhas, de parentes, né, da mãe, da avó, ou elas ficam aos próprios cuidados, né? Você uma vez já contou também uma história sobre a disposição do arroz e feijão em relação à sua mãe. Isso tem um forte simbolismo. Queria que você contasse essa história pra gente, até pra gente ir amarrando também a sua formação até se tornar a Elaine que você é hoje. Eu acho que é isso. Minha mãe, ela era, sobretudo, uma mulher muito forte, assim, muito forte mesmo. E, embora minha mãe ela tenha estudado pouco na infância e adolescência, né? A realidade da minha mãe é de 1946, né? Do interior de São Paulo. Então, a realidade dela era bem mais difícil, inclusive, que a nossa. Então, enquanto eu estava crescendo, a minha mãe tinha estudado só até a 5ª série. Ela se formou depois que eu me formei, né, no ensino médio. Ela voltou a estudar no EJA e se formou depois de mim. Mas tem uma história que é engraçada, que a minha mãe, ela é família paulistana do interior e o feijão é por baixo do arroz. E a minha irmã, ela foi uma das... A minha irmã é mais velha, né, é a segunda... Então, ela também começou a trabalhar fora, e ela foi trabalhar fora de babá. E aí, ela começou a voltar para casa com alguns hábitos que eram hábitos dessa família onde ela trabalhava. E um deles foi colocar o feijão por cima do arroz. E em algum dia, minha mãe se irritou com aquilo e mandou ela colocar o feijão por baixo, mas ela se irritou porque ela quis... ela observava, né, que a minha irmã estava pegando outros hábitos de uma outra família e o quanto isso interferia na família dela, né? Então, era mais uma discussão sobre a minha irmã entender o que estava acontecendo ali com ela, que aquela não era uma situação normal, que ela não deveria estar trabalhando desde cedo, que os ensinamentos, que a família, que as tradições dela eram as tradições da família dela e não da família que ela estava trabalhando. Nossa, ela estabeleceu uma base muito sólida para vocês, então, nesse sentido. A minha casa era uma das poucas casas na rua que tinha livros. A minha mãe, ela gastava dinheiro com... periferia é muito comum, né? Passar o carro do ovo, da coberta, e passa a gente vendendo livro. Minha mãe gastava o pouco dinheiro que ela tinha comprando livro, assim. Era uma coisa... o meu avô foi livreiro, né? Meu avô, ele tinha uma banca de jornal e era livreiro. E isso a minha mãe trouxe do meu avô materno. Então, ela tinha uma consistência, né, na formação que era muito importante, assim, que isso com certeza formou os 5 filhos dela, né? Minha mãe é uma mulher negra, doméstica da cidade de Tiradentes, e antes de morrer todos os filhos dela estavam formados na universidade, né? Então isso é um dado incomum, né, na periferia, infelizmente, né? Que vem mudando ao longo do tempo, mas era incomum, sobretudo para o período, né, em que a gente morou e foi morar em cidade de Tiradentes, né? Então ela realmente era uma mulher muito forte. Minha mãe era uma liderança importante, inclusive, no bairro. As pessoas conheciam a minha mãe. Eu fui a vida inteira filha da Dona Maria. Assim. Já era aquele norte, né? E ainda falando também sobre a sua construção como mulher, como ser humano, queria que você falasse um pouquinho. Você sempre se reconheceu como uma mulher preta. Como é que você aprendeu a lidar com essas questões do racismo, de tudo que acaba englobando também? Também a minha mãe, assim. A minha mãe, ela sempre falava também... É curioso, né? O meu avô paterno, minha família paterna negra também, meus avós... Meu avô era quilombola, né? Ele veio de um quilombo, de fato, casou com a minha avó. E a família da minha mãe, ela tinha uma outra característica importante também para famílias negras. O meu avô, esse que era livreiro, ele foi criado por uma família branca no interior de São Paulo. Então, ele foi pego por essa família, ninguém sabe em que situação, em que condições. Foi criado por essa família como se fosse da família, nunca estudou com essa família, mas aprendeu a ler sozinho ali naquela família. Então, ele tinha apesar dele ter vivido, né, num lugar onde tinha ali uma outra vivência, um outro padrão de vida, ele sabia exatamente quem ele era. Sim. E minha mãe também carregava isso muito firme. Ela sabia que ela era uma mulher negra da periferia e o que isso interferia nas coisas e na vida dela. Tem uma situação que aconteceu com a minha mãe quando eu era muito pequena. Minha mãe teve câncer de mama. E ela se tratou, por conta do plano de saúde que meu pai tinha na época, ela se tratou num hospital
importante em São Paulo, né? E eu me lembro uma vez que eu fui com a minha mãe e alguém foi falar alguma coisa, daquelas coisas do tipo, o elevador de serviço em algum lugar. E eu me lembro da minha mãe falar claramente assim, olha, obrigada pela informação, mas eu não te pedi, eu vou ser atendida, eu vou entrar. E aí, quando a gente entra no elevador, ela fala alguma coisa do tipo, olha, provavelmente este homem que nos parou aqui, ele é tão pobre quanto a gente, mas porque você é negra, porque a gente é negra, foi por isso que ele parou a gente na porta desse elevador. Então, ela tinha consciência, embora ela não tivesse lido muitas coisas, mas ela tinha uma consciência muito firme das coisas que aconteciam com ela e por que aconteciam e do quanto era importante enfrentar essas coisas também, que foi outra coisa fundamental da minha mãe. Minha mãe era uma mulher que era uma das mulheres, né, do bairro que fazia abaixo-assinado para asfaltar a rua, para ter escola, para ter ônibus, assim. Então ela era esta pessoa, né? Então tudo que eu sou, assim, 99% com certeza minha mãe. Toda a tua referência, né, veio da tua mãe, né? Isso é bem legal. E é uma referência, pensando, ela acaba sendo como outras referências da periferia que a gente desconhece até justamente pela forma como a periferia é retratada, ela não é tão fora da curva, porque existem muitas mulheres, principalmente mulheres que são mães de família, matriarcas, que conseguem, que são essas referências, mas elas acabam ficando alijadas. Acho que isso deve ter um motivo de orgulho, né? Não, eu acho que é um motivo de eu estar na política, inclusive. A gente costuma dizer que na periferia não tem uma escola, uma rua asfaltada, um posto de saúde que não tenha sido feito pela luta dos moradores. E não há lugar em que essa luta não tenha sido feita majoritariamente por mulheres. Isso aí é a história da cidade de São Paulo. A luta por creche, a luta por hospital, é a história de mulheres. Só que quando você vai olhar as representações que tomam conta de contar a história dessas lutas, elas mudam, né? Elas viram geralmente homens e geralmente brancos de classe média. Então, embora você tenha uma articulação no campo progressista, na esquerda, que é o campo que eu me encontro, que eu acredito, né? Que é de mulheres, é de negros, é de pessoas da periferia, muitas vezes quando isso passa a ser a vanguarda, passa a ser a representação política, intelectual, econômica, isso volta para as mãos de quem sempre esteve nesse lugar, né? Pessoas brancas, de classe média, intelectuais, enfim. Eu vou até antecipar um pouco dentro da pauta, mas acho que é importante. Parece uma pergunta simples, mas qual a importância de você trazer essa bagagem para dentro da casa, para você ter iniciado uma carreira como política mesmo, fazendo tanto social e depois chegando aqui no legislativo? Eu acho que tem a ver com a maneira como você observa as coisas que estão acontecendo aqui, a maneira como você se comporta, quais são as coisas que são mais importantes para você, né? A gente tem uma pauta que... Esse é o motivo, né, da gente ter vindo para cá, né? A gente entende que existiram sempre, né, muita resistência e muitos avanços no campo progressista, para a periferia, para a população negra, e essas são as nossas pautas, mas a gente começa a entender também que é importante que essas pessoas elas sejam autores da sua história, né, que elas consigam contar a sua história e que elas consigam entender a minúcia. A gente está discutindo aqui na casa, né, a nossa mandata está discutindo na casa um PL, que é um PL que a gente protocola agora, que é sobre as transistas da cidade de São Paulo. Então, é o Dia das Transistas. Mas por que a discussão sobre esse PL? Existem muitas transistas nas periferias da cidade, mulheres negras, homens também, que não são cabeleireiros, são transistas. Né? E essas pessoas, por não ter uma categoria, né, formada, eles não podem, por exemplo, formalizar um MEI. Né? Ou quando vão formalizar um MEI, eles têm que formalizar um MEI como cabeleireiros. Só que isso apaga a história de homens e mulheres negros na cidade de São Paulo. Né? Então, se a gente foi lá procurar uma das primeiras transistas da cidade de São Paulo, que é uma mulher negra carioca, que chegou em São Paulo, que encomendava produto para cabelo crespo com comissários de bordo, né, aeromoça, porque não tinha no Brasil, e que leva a fibra que tem em São Paulo para fazer no Rio de Janeiro. Então, é uma história que a cidade apaga. Sim. E que ela não é contada. Né? Ela é uma trabalhadora, mas ela não está necessariamente na conta quando a esquerda, né, quando o campo progressista faz luta por trabalhadores, porque existe uma minúcia ali. E isso é importante, é um olhar importante para aquelas mulheres e é um olhar importante para quem é daqueles territórios. E quando a gente vem para esse espaço, a gente carrega isso com a gente também. Então, eu conheço a transista que trança o meu cabelo. Né? Assim, a gente sabe de quais são as dificuldades dessas mulheres. Então, esta é uma pauta importante. Né? A gente sabe que este espaço é um espaço de representação.
né? E se ele é um espaço de representação, se você não tem aqui a representação total da sociedade, parte da sociedade fica subrepresentada. Ou às vezes não representada. Ou às vezes até você tem gente jogando contra parte dessa população. Né? Então eu acho que esse é o motivo, né, de que a gente entende que é importante a gente ter essa diversidade ocupando esses espaços dentro da Câmara Legislativa e dentro de qualquer outro espaço também. E, vereadora, ainda dentro desse tema, só para daqui a pouquinho a gente ir pra... É tanto tema, né, Dani? Se a gente ficar aqui, a gente vai embora. Só para tirar a curiosidade também de quem estiver acompanhando a gente, tem algum outro projeto de lei que está em andamento, já esteve, também voltado para esse tema? Para essa representatividade? A gente tem um PL que é o PL que a gente está chamando de PL da década, né? Que ele está aprovado em primeira, mas que é um PL que discute existe a cidade de São Paulo, né, ela é signatária de um plano da ONU, que é a década internacional afrodescendente, que encerra agora, em 2024. Só que não há medida nenhuma feita, nem pelo país, nem pelo estado, nem pelo município, em respeito à década nacional do afrodescendente. E os estados e municípios deveriam ter feito isso. Então, a ideia desse PL é que a prefeitura, né, ela estabeleça maneiras de acompanhamento de quais são essas práticas, né, do PL da década. Então, a ideia é que a gente consiga acompanhar e que tenha isso discriminado, né, descrito, do que é que a prefeitura está fazendo em relação às questões dos afrodescendentes. A pergunta basicamente é essa. Bom, vocês são signatários de um acordo na ONU. O que vocês estão fazendo para cumprir isso? E isso era importante para marcar posição, né? Porque o município de São Paulo ele tem alguma legislação, né, que pensa de forma com esse recorte. Mas muitas vezes ele não acontece. Eu acho que tem um PL que talvez nem pareça que tem a ver com isso, mas tem totalmente a ver com isso, que é um PL não, mas é uma ação, né, que a gente faz no mandato, que as ações, as emendas, né, tanto a LOA quanto a LDO, que a gente sempre coloca emendas à transparência. E por que a gente coloca emendas à transparência? Porque a cidade de São Paulo tem uma capacidade muito limitada de apresentar dados. Então, como é que você apresenta uma política pública se você não sabe quem é atendido por essa política pública? Então, existe uma obrigação no município de que você colete os dados das pessoas que são atendidas, por exemplo, num posto de saúde. Porque eu vou poder saber se as pessoas negras, se as pessoas brancas, elas são atendidas de forma igualitária. Porque não é isso que a gente escuta, certo? A gente escuta que... aliás, não é isso que a gente observa, inclusive, nos dados, por exemplo, de índice quando a gente observa, por exemplo, o índice de... esqueci a palavra agora, mas é... Não, de idade, né? Então, etária. As faixas etárias. Então, por exemplo, a população negra ela morre muito antes do que a população branca. Você tem, por exemplo, uma diferença de 23 anos entre um bairro como Higienópolis e um bairro como Cidade Tiradentes. Só que um bairro como Cidade Tiradentes tem uma quantidade muito maior de pessoas negras do que em Higienópolis. Só que eu não consigo dizer para você como as pessoas negras são atendidas no posto de saúde, porque não tem essa quantificação. Eu não consigo dizer para você por que as políticas, por exemplo, um outro dado muito preocupante que surgiu é que a violência contra mulheres diminuiu a um certo ponto. Mas por que o dado geral aumenta? Porque a violência contra mulheres negras aumentou e a violência contra mulheres brancas diminuiu. Então, a gente tem uma política que funcionou, que é a Lei Maria da Penha. Funciona, mas funcionou para mulheres brancas. Por que ela não funciona para mulheres negras? Como é que eu vou saber? Isso eu vou conseguir observar na ponta. Será que as mulheres negras não estão sendo atendidas nos serviços de assistência da forma como elas deveriam ser atendidas? Mas se eu não tenho esses dados, eu não consigo dizer. Então, a transparência nos dados no município de São Paulo é muito relevante para a população negra. Se eu não sei, por exemplo, quantas pessoas são atendidas nos programas de habitação da cidade, quantas dessas pessoas são negras, aí eu não consigo te dizer por que existem mais pessoas negras nas favelas do que pessoas brancas, mesmo na mesma faixa de renda. Né? Então, essa transparência também é muito importante para as políticas que têm um recorte racial, e não só racial, recorte de gênero. Então, a gente tem apenas um caso registrado, isso a gente viu na CPI Trans aqui na casa, pela GCM de violência contra pessoas trans. Será mesmo que existe só um caso registrado de violências contra pessoas trans? Acontece que
dado que a corregedoria registra é de violência, e não se ela é racial ou se ela foi contra uma pessoa trans. Então, como é que você faz uma política direcionada para esses corpos se você não tem esse índice coletado, né? Então, esses são dados muito importantes. Então, a nossa atuação, na verdade, ela não é uma atuação que necessariamente ela tem um recorte objetivo a temas que são específicos da população negra. Todos os temas dizem respeito à população negra, às mulheres, à população LGBTQI. Então, por exemplo, hoje a gente está na Comissão de Finanças. É importante a gente saber qual é o orçamento para políticas de combate à violência contra a mulher. Então, a Comissão de Finanças é importante. As pautas de raça, de gênero, é essencial. Então, a nossa atuação ela vai por esse caminho, né? De entender que, dentro de todas as pautas que são discutidas na Câmara, a gente precisa aplicar a transversalidade no que diz respeito à raça e gênero. Isso me lembra uma coisa, um estudo durante a pandemia que falava sobre o índice de mortes e que inclusive criticou um pouco a forma como foi estabelecida a política de vacinação, para começar pelos mais velhos, que não levava em consideração a diferença etária entre... a diferença etária não, mas a expectativa de vida de pessoas pretas e periféricas em relação a pessoas brancas. Por isso que inclusive também teve uma maior mortalidade de pessoas pretas em relação a brancas, nas faixas etárias um pouco mais altas, fora também a questão de atendimento do SUS. Essa pauta da transparência é essencial, mas ela também reflete um pouco, entrando no tema, num racismo estrutural que vem desde a implementação de políticas públicas. Não, né? sem dúvida nenhuma. Acho que quando a gente tem dados que ignoram as características da população, você não está fazendo política pública para essas pessoas, né? Então, na pandemia, inclusive, a gente não consegue nem dizer qual foi o alcance dessa política, porque, inclusive, teve dados que foram suprimidos, né, dos relatórios que eram apresentados pelo governo federal em relação à população negra, embora dessa vez a gente já tenha conseguido apontar com mais solitude, com mais transparência mesmo. A gente conseguiu apontar onde estava o erro, onde estava, mas a gente não tem os dados para analisar o que foi isso. Mas é óbvio, né? Se a gente considera, por exemplo, uma das primeiras pessoas que morreu durante a Covid foi um pastor, inclusive evangélico, que era segurança no hospital, morador de Cidade Tiradentes, negro. Né? Foi uma das primeiras pessoas que morreu. E ele era segurança num hospital de luxo, né? Um hospital, né, onde provavelmente tinham pessoas que sobreviveram a ele, né? Que ele não teve o mesmo atendimento que aquelas pessoas tiveram. Né? Então, é isso, né? Não só idosos, né? Toda a periferia ela sofreu de uma forma absolutamente desigual ao que aconteceu durante a pandemia, né? Então, isso é uma coisa que a gente precisa olhar para esse tipo de coisa e entender quais são as políticas que tentam nivelar o tipo de atendimento que a política pública na cidade de São Paulo consegue oferecer. Perfeito. E, vereador, ainda falando sobre esse tema de racismo, nós estamos, né, no mês da consciência negra. Queria que você explicasse também em relação quais são as principais heranças da escravidão que perpetuam ainda nos dias atuais, principalmente, né, falando em relação a São Paulo, que a gente, né, imagina que seja a cidade mais desenvolvida, intelectualmente também tenha mais conhecimento. Como é a sua visão em relação também, falando de São Paulo? A gente diz que a abolição é inconclusa, né? A gente não aboliu, a gente não terminou o processo de abolição da escravatura no Brasil, né? Então, inclusive, eu acho que é interessante a gente pensar, a cidade de São Paulo, país, né? Ele se preparou para a abolição. Como que ele se preparou, né? Poucos anos antes, ele fez uma lei que era a Lei de Terras, que a partir daquele momento, né? Então, antes, se você trabalhava na terra, você poderia ser dono daquela terra, desde que você comprovasse que você trabalhasse, né? Como a população negra era quem trabalhava na terra, eles fizeram uma legislação em que, a partir de agora, não, a terra era do Estado, e para você concluir aquela terra, o Estado deveria lhe ceder aquela... Então, você fez o quê, né? Você liberou pessoas que trabalhavam na terra e você não deu mais o direito de que as pessoas trabalhassem na terra. Uma outra lei que o país se preparou para a abolição da escravatura foi proibir que pessoas negras frequentassem a escola pública, né? Então, pessoas negras foram, de fato, proibidas. Então, a maneira como o Estado brasileiro se preparou para a abolição foi, na verdade, uma maneira para dizimar a população negra, né? Inclusive, isso era o plano, né? A ideia de que você, inclusive, a vinda dos europeus para trabalhar para o Brasil
também tinha a ver com isso, né? Uma política eugenista de dizer, vamos embranquecer o país, então a gente vai ter uma população cada vez mais branca até que a gente ainda não tenha negros, que a gente não tenha mais negros nesse país. Obviamente falharam, né, na missão de exterminar os negros, mas não falharam na missão de deixar os negros marginalizados. Então, você veja, a cidade de São Paulo, por exemplo, ela recebeu essa população africana, né, afrodescendente no Brasil, por exemplo, na região central. É a história da minha família. Minha família vem para São Paulo e vai morar na Bela Vista. Então, bairros como Liberdade, Bela Vista, Vila Madalena, são bairros que tinham uma história negra. Você enxerga isso na cidade de São Paulo? Liberdade é um bairro japonês, não é isso? Estação Japão Liberdade. Mas até o nome Liberdade tem a ver com uma história que tem a ver com a libertação, aliás, na verdade, com a morte, né, de um escravo que era o Chaguinhas. Então, a cidade e o Estado brasileiro apagou a história da população negra, impediu que essa população se desenvolvesse e foi colocando essa população cada vez mais às margens. Um bairro que eu já citei aqui é o Higienópolis. É um bairro higienizado, né? Ele é limpo. Ele é limpo por quê? Porque você tem que tirar aquelas pessoas que estavam lá, que eram pessoas pretas, jogar para as periferias e fazer com que aquele bairro agora tenha uma cara de bairro mais chique, né? Mais elegante na cidade de São Paulo. Então, hoje, você não tem as políticas públicas que deveriam, né, alterar essa situação também respeitadas. Então, você tem toda uma história, toda uma trajetória e você ainda não consegue aplicar, por exemplo, a Lei 10.639, que fala do ensino da cultura e história africana nas escolas de São Paulo. Né? Então, quando a gente fala, né, do ensino da história e da cultura africana, a gente não está falando que em novembro a gente vai contar mais uma vez a história dos negros que foram escravizados e que não fizeram nada para se libertar, né? Porque é isso que a gente escuta, né? Os negros vieram aqui, mas eles mesmos se venderam, então eles ficaram escravos e um dia uma princesa maravilhosa libertou. Não. A gente fala que o ensino de história é para falar que a matemática surge na África, é para falar que existiu várias revoltas, que existiram quilombos, para dizer que existiam estruturas de quilombos que se assemelhavam muito a estruturas democráticas e que, portanto, havia ali uma tecnologia que era criada por negros e negros. É para falar, por exemplo, que a maneira como negros falam tem a ver com seu sotaque, né? Todo mundo celebra o sotaque italiano, né? Todo mundo celebra o sotaque japonês, o sotaque europeu que veio para o Brasil. No Brasil, o que parece sotaque africano é erro de português, né? O português. Então, o Mussum é o cara engraçadinho porque ele bebe e fala errado, né? Então, a gente não estuda o porquê das coisas acontecem e qual é a história da população negra. Isso é fundamental. E também a gente não opera na desigualdade, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de cotas, a gente está falando que a gente quer reparar não um erro que você ou eu cometemos. De fato, nenhum de nós estávamos vivos. Agora, o fato é que existia uma proibição do Estado brasileiro de que negros frequentassem a escola. Sim. Né? E se existia uma proibição do Estado, o Estado precisa reparar essa desigualdade que é nítida, persiste até hoje. Né? Então, você precisa aplicar um programa de cotas. Agora, isso só é feito a passos muito lentos, né? Quando existe uma organização, sobretudo da sociedade civil, do movimento negro organizado, para fazer pressão sobre o Estado. Agora, o Estado tem uma dificuldade imensa de fazer com que essas políticas sejam garantidas. Aliás, o Estado tem uma dificuldade imensa de fazer com que as pessoas negras participem da vida política. Até essa legislatura, essa casa só tinha contado com 2 vereadoras negras. Né? Então, todas as legislaturas, a gente tem 55 vereadores, a gente só teve uma vereadora na década de 70 e outra na década de 90. Né? Então, a gente sequer faz parte da democracia enquanto representante dessa população. Então, tudo. Né? O que a gente precisa mudar? Tudo. A gente precisa mudar a forma como a gente encara a história da cidade, a gente precisa mudar a forma como a gente educa as nossas crianças nas escolas, a gente precisa mudar a forma como a gente acompanha e fiscaliza as políticas públicas que podem acabar com esse tipo de coisa. Ou seja, né, a gente precisa começar a pensar em outras bases de como a gente enfrenta o racismo no país. Inclusive, a gente vai continuar sobre esse tema
indo para a sua chegada mais próxima na Câmara, trazendo mais. Também falando dessa resistência que é necessária para não deixar o apagamento da história. Você citou a liberdade, mas a gente tem a Igreja dos Aflitos lá, que sobrevive, resiste, a história não vai ser apagada. Mas a gente precisa fazer um intervalinho, vereadora, mas a gente já volta com o SampaCast, falando com a vereadora Elaine do Quilombo Periférico. Dani, o programa tá demais hoje, né? Nossa, tá sensacional, Rani. Se você quiser mandar sugestões, é só apontar o seu celular pro QR Code aqui na tela. Nos vemos em breve, hein? Tchau! Até mais. A data de 20 de novembro, né, e a ideia de celebrar Zumbi dos Palmares, ela é importante porque, inclusive, ela tira a ideia de que a gente celebra uma falsa abolição. Aprendi por conta do movimento negro. Se chama Quilombo Periférico para resgatar essa história. Não é que falta cultura na periferia. O que falta é política pública de cultura estruturada na periferia. Eu tenho que ter o direito de escolher se hoje eu quero assistir um show do lado de casa ou se hoje eu quero assistir, se eu quero ir no parque mais famoso da América Latina. A ideia de discutir periferia é fazer com que as discussões que são importantes, e não são importantes só para a periferia, são importantes para a cidade. Estamos de volta com o SampaCast, a nossa convidada é a vereadora Elaine do Quilombo Periférico. A gente terminou o bloco falando um pouquinho, contextualizando as principais heranças de toda essa discriminação, esse racismo que é estrutural na nossa sociedade. A Hannah havia comentado, a gente está gravando esse programa no mês de novembro, o mês que celebra o Dia da Consciência Negra. É um dia que faz referência a Zumbi, mas você falou que não dá para ficar restrito, não é só lembrar de uma história específica e tal. Como o seu mandato como o Quilombo Periférico atua também nessa frente, dentro da casa, aí entrando também na questão da representatividade e todo esse contexto, vereadora? Eu acho que é isso, né? A gente não é um povo de uma história única, mas a data de 20 de novembro, né, e a ideia de celebrar Zumbi dos Palmares, ela é importante porque, inclusive, ela tira a ideia de que a gente celebra uma falsa abolição, né, da Princesa Isabel. Então, o dia de comemorar é o dia do Zumbi, porque Zumbi representa a organização do povo negro nesse país para lutar contra a escravidão, né? E houveram inúmeras insurgências, né, da população negra se organizando de formas diferentes para lutar contra a escravidão, né? Que esse país promoveu contra essa população. Então é importante falar do 20 de novembro, né? O 20 de novembro é uma data fundamental, é uma data que leva o movimento negro organizado à rua, a fazer marcha todos os anos, independente do que aconteça. Então esse povo está ali falando isso há mais de 30 anos, né? Lutando ali para fazer o debate desse tema. E o nosso mandato, ele é o resultado dessa organização do movimento negro, né? O nosso mandato, ele é o resultado da organização da UNEAFRO Brasil, que é um movimento, uma organização de movimento negro que é responsável por cursinhos populares na periferia, porque discute o acesso à educação da população negra, da Coalizão Negra por Direitos, que é a ideia da gente conseguir juntar as organizações de movimento negro do país para conseguir fazer incidência nacional. Esse mandato, ele é resultado do trabalho que o movimento negro fez para que essa história, que é apagada de forma institucional, não fosse esquecida, não desaparecesse, né? Então, hoje, se eu sei de alguma das coisas que eu falei aqui, não aprendi na universidade, não aprendi em lugares de educação formal, aprendi por conta do movimento negro. E que faz, de novo, eu não sei se é muito, mas que continua nesse movimento de resistência perante todo esse apagamento, essa tentativa de manter na periferia o povo negro, né? Não, sem dúvida. E a gente, inclusive, fala que a gente é o Quilombo Periférico, né? A gente se denomina Quilombo Periférico para dizer duas coisas, né? A primeira é que, inclusive, tem uma música do Eduardo Brechó, que é um artista negro também da periferia, que ele fala dos que eram antigamente quilombo e hoje são periferia, né? Então a gente
chama quilombo periférico para resgatar essa história, né? O nosso povo vem dos quilombos. Eu, pessoalmente, tenho um avô quilombola. Mas a nossa história é a história dos quilombolas, né? Não é a história apenas dos escravizados, né? Mas esse povo continua na periferia da cidade. E quando a gente reivindica a periferia é para falar de muitas coisas, né? A primeira é para falar que a periferia ela tem muitas ausências, mas essas ausências elas estão no campo da política pública, né? Então, não é que falta cultura na periferia. O que falta é política pública de cultura estruturada na periferia, né? Não é que falta criatividade, educação, inteligência na periferia. Falta política de educação básica e superior, sobretudo na periferia. Então, quando a gente fala de periferia e resgata esse nome, a gente quer dizer o seguinte: existe uma ausência do Estado nesses territórios. Mas nesses territórios também se produz muito do que é importante para essa cidade. Então, nas periferias em que a gente tem os trabalhadores e trabalhadoras dessa cidade. É na periferia que a gente tem, por exemplo, as pessoas que não descansaram durante a pandemia, né? Então, os cobradores de ônibus. Aliás, a periferia é mais a cidade do que o Exatamente. Então, a periferia é a cidade, né? Agora, é muito triste, por exemplo, alguns anos atrás, a própria Secretaria Municipal de Cultura fez um levantamento em que ela empregava cerca de 90% dos seus recursos na região central da cidade. Então, como você tem a maioria absoluta da população morando na periferia e o Estado ele usa os seus recursos apenas numa região da cidade, né? Então, quando a gente fala de periferia, a gente está falando disso. A gente está falando que a periferia está, neste momento, falando: deem o que nos é direito. A cidade precisa investir na periferia. Precisa investir na periferia porque é uma questão lógica. Tinha uma grande liderança chamada Soró em Perus, uma das pessoas que me formou, e ele costumava dizer assim: a gente está aqui defendendo o óbvio. É óbvio que você precisa investir o dinheiro da cidade na cidade inteira, não só no quadrante sudoeste. Mas a gente precisa dizer o óbvio, muitas vezes, né? E essa voz, ela sai da periferia. Portanto, a periferia vai dizer quais são as coisas importantes para ela. E, ao mesmo tempo, de dizer, a gente quer também que essa cidade seja nossa. Porque, ao mesmo tempo que você tem 90% dos recursos da cultura, por exemplo, aplicados na região central da cidade, muitas vezes quem está na periferia, ainda que queira, não consegue chegar nesses espaços, porque o transporte público é caro, é escasso, você reduz absurdamente o número de ônibus no domingo, porque você tem muito menos pessoas vindo para a região central, mas isso faz com que também as pessoas não vão ir no Ibirapuera para assistir um show incrível, gratuito, que tem ali no Ibirapuera, porque depois, para voltar para a cidade de Tiradentes, é 3 horas, no outro dia eu tenho que trabalhar. Então, ao mesmo tempo que a gente quer que o recurso público chegue na periferia, então que eu tenha um show na periferia também. É importante que eu tenha show na periferia, é importante que eu tenha espaços culturais, mas é importante também garantir que a cidade inteira esteja à minha disposição, à disposição do munícipe, como deveria ser para todas as pessoas, né? Então, se eu quiser chegar no Ibirapuera, eu tenho que ter condições de fazer isso. Né? Então, a ideia de periferia não é uma ideia de dizer que as pessoas elas estão restritas à periferia, que elas querem viver lá para sempre e que elas só vão fazer as coisas lá. É dizer que eu tenho que ter o direito de escolher se hoje eu quero assistir um show do lado de casa ou se hoje eu quero se eu quero ir no parque mais famoso da América Latina, porque isso faz parte da minha cidade, né? Eu preciso que a cidade dê condições, né? E não só lazer, eu preciso ter emprego na Zona Leste de São Paulo, porque esse tipo de deslocamento que faz esse trânsito absurdo que tem na cidade acontecer também. Não só isso, eu preciso de ciclovia. A cidade de São Paulo teve uma política muito interessante de ciclovia, mas na cidade de Tiradentes, por exemplo, só tem ciclovia em uma rua. Tem um bairro em São Paulo, o Itaim Paulista, que tem o Jardim Pantanal. Aquele território, Jardim La Pena, Pantanal, é o território onde mais se usa bicicleta na cidade de São Paulo. As estações de trem que tem naquele território ficam lotadas, né? Os bicicletários ficam lotados, porque as pessoas vão para o trem de ônibus. Por quê? Porque você está numa região plana da cidade. Só que aquela região não tem ciclovia, né? Então, como que você está discutindo uma política que é tão avançada como a ciclovia, mas quando você olha o mapa da cidade, você não pensa, o melhor lugar para eu instalar ciclovia é no jardim, na parte mais plana da cidade. E você não discute isso por quê? Porque ninguém quer saber o que está acontecendo no Jardim La Pena, a não sei quem mora lá, né? Então, a ideia de discutir periferia é fazer com que as discussões
discussões que são importantes. E não são importantes só para a periferia. São importantes para a cidade. Elas apareçam no debate da cidade. E elas só vão aparecer no debate da cidade, e infelizmente, né, porque não precisava ser assim, mas elas só vão aparecer no debate da cidade se existirem pessoas de lá, que frequentam aquele território, que fazem aquela discussão. Né? Infelizmente, não precisaria ser assim, mas é assim que a política tem se apresentado. Né? Ou você está representado e representa um grupo específico e pode falar sobre ele, ou o debate ele some, né, na Câmara Municipal. E, vereadora, quais foram os principais passos na sua carreira que fizeram com que você se tornasse, né, vereadora no maior legislativo da América Latina? Eu não tive uma carreira para ser vereadora. Isso eu sou educadora, né? Eu sou geógrafa e dei aula na rede estadual. Depois fui trabalhar como arte educadora, como educadora. Trabalhei a vida inteira como educadora, mas sempre fiz parte de organizações do movimento negro, de organizações do movimento periférico. Há um tempo atrás, a gente, inclusive, ajudou a escrever uma lei, o Movimento Cultural das Periferias, que é um movimento de cultura periférica da cidade, escreveu uma lei de fomento à periferia. Em conjunto também, tinham muitas articulações do movimento negro, fazendo discussões, sobretudo na área da educação, né, de acesso à educação, à universidade pública, e eu sempre estive ali envolvida dentro desses debates, né, sem contar o histórico já da minha mãe. Né? Acompanhei toda a história da minha mãe na política, então eu sempre entendi a política como um lugar importante. Né? Eu não... Então você desde cedo, você já tinha ligado essa luzinha de que você queria entrar por esse caminho também. Desde sempre eu entendia que a política era um lugar importante, não necessariamente que era para mim, que também é sintomático, né? Então eu sempre acompanhei muito a política. Eu não era filiada a nenhum partido, mas acompanhava sempre no campo progressista. Isso nunca foi uma dúvida para mim. E eu acompanhava a política e votava ali nas pessoas que eu achava que eram importantes, que fariam. E de fato, muitos parlamentares, sempre me senti representada por muitos parlamentares, inclusive a Juliana Cardoso, que é vereadora aqui há muito tempo, é da Zona Leste também. Mas a gente começa a ligar uma luzinha de que é importante ter pessoas como você dentro desses espaços, né? Que existe a necessidade da gente ter mais gente da periferia, mais gente negra dentro desse espaço, mais mulheres, isso é importante. E eu acho que uma coisa que ligou um alerta, não em mim apenas, mas em várias mulheres que já eram da política, mas não da política institucional, foi a morte da Marielle Franco. Né? Quando a Marielle morre, é um choque, né? Porque você não imagina que uma parlamentar vai ser atacada daquela maneira, e ela só foi atacada daquela maneira porque ela era a Marielle, porque ela era uma mulher preta da favela. Se ela não fosse uma mulher preta da favela, talvez ela não tivesse passado por aquilo. Né? Talvez as pessoas tivessem tido mais medo de assassinar a Marielle. Então eu acho que quando a Marielle morre, isso acende mesmo, né? A gente costuma dizer que a gente é semente da Marielle mesmo, né? Porque eu acho que isso acende um basta, assim, uma coisa que fala, eu preciso fazer alguma coisa, a gente precisa estar nesse espaço. E o movimento negro já vinha discutindo há algum tempo candidaturas que fossem importantes, que era importante você emplacar candidaturas de pessoas negras dentro dessa casa. Com certeza. E aí eu acho que a minha trajetória, ela na verdade muda um pouco, né, nesse período, e a gente começa a entender, enquanto coletivo, né, que é preciso estar aqui dentro desse espaço, né, e eu acho que esse é um dos grandes motivos, assim, a ideia de que se a Marielle se foi, a gente precisa colocar outras milhares de Marielles no lugar. Assim. Acho que esse é um estopim, embora a política ela sempre tivesse feito parte da minha vida, mas de uma outra maneira. Inclusive, a política ela é majoritariamente branca e masculina. E como é para você, uma mulher preta, ocupar esse espaço, como você hoje se sente dentro da Câmara, junto com o seu mandato, obviamente, e trabalhando políticas que fogem do padrão. É exatamente tudo isso que você falou. Tentando dar outro olhar para a cidade, um olhar de verdade para o município. Essa casa ela não é preparada, né, para pessoas negras de maneira geral. A gente percebe que não é. Então, eu já fui parada aos gritos no elevador, já fui parada na porta, né, para perguntar onde que eu estava indo, né, em que lugar que eu estava indo. Esse tipo de coisa acontece ainda. E a gente enfrenta, a gente já sabia que a gente ia enfrentar esse espaço.
algumas desconfianças, né? Eu acho que a gente chega aqui e já vai para a Comissão de Finanças, que é uma das comissões mais difíceis, né, de estar na Câmara. Todos os projetos, eles passam por 2 comissões, Finanças e Justiça. Então, você precisa analisar todos os projetos que entram na casa, não necessariamente só projetos de uma área específica. E muita gente não apostava que a gente ia ter capacidade técnica de fazer isso. Por quê? Não sei. Não há nenhuma outra razão a não ser olhar para uma pessoa, ela ser negra e dizer, bom, ela não vai ter capacidade, porque se as pessoas não conheciam a história, a trajetória, como que elas iam supor que a gente não seria capaz? Então eu ouvi muitas vezes assim, nossa, você é uma surpresa, mas você é muito boa, vereadora. Mas não é aquele... Mas é uma surpresa num tom quase... É uma surpresa num tom, nossa, eu não sabia Sim. que pessoas negras sabiam falar. Sim. É mais ou menos isso, assim, né? Então isso a gente escuta... repetidamente aqui dentro, inclusive de colegas vereadores, né? Olha, nossa, você surpreendeu mesmo a gente aqui. Né? Então, e não tem outro lugar para você justificar essa surpresa que não seja o racismo. Porque, bom, eu sou geógrafa, eu sou uma mulher adulta, eu trabalho com política pública há muitos anos, porque eu não saberia fazer essas discussões, né? Então, o único motivo para alguém se surpreender que eu saberia fazer isso é o fato de que eu venho de Cidade Tiradentes, de verdade, né? Eu moro mesmo em Cidade Tiradentes, e o fato de que eu sou uma mulher negra. Então, as pessoas não esperam que as pessoas tenham esse tipo de qualificação e capacidade nesses territórios, nesse corpo, com esse tom de pele, com esse cabelo, né? As pessoas não esperam isso de você. Então, elas se surpreendem, né? E essa própria surpresa é um desafio, porque não deveriam se surpreender. Ao passo que também é surpreendente como as pessoas que trabalham nessa casa, que fazem a segurança ou que fazem a limpeza, te param para falar obrigado. Né? Obrigada pelo que você falou na plenária aquele dia, obrigado pelo aquilo que você disse, obrigado, eu fico muito feliz de ouvir uma pessoa como você falando isso no plenário. Portanto, essas pessoas já passaram por inúmeras situações aqui dentro dessa casa em que elas jamais poderiam responder por elas, né? Ou questionar que isso tivesse acontecido. Então, é muito importante estar nesse espaço. É muito importante a gente conseguir falar sobre isso, né? Quando um vereador é racista no plenário, e isso aconteceu pelo menos 2 vezes nessa legislatura, haviam vereadoras negras lá para interromper a sessão e falar isso não vai acontecer mais. Né? Esse caso vai ser levado à corregedoria. Será de verdade que não existiu nenhum outro caso de racismo entre vereadores aqui até o ano passado? Né? Porque só nessa legislatura, com essas parlamentares negras, é que esses casos foram apontados. Né? Então é importante estar nesse espaço porque a gente aponta... a gente costuma dizer também que a pauta racial ela é a pauta de todo mundo. Né? Você não vai ouvir ninguém dizendo que é racista. Sim, nenhum parlamentar aqui nenhum, vai dizer sim. assim, olha, eu sou contra o fim do racismo no Brasil. Não, todo mundo é a favor. Mas ninguém vai fazer nada para que isso aconteça. Essa não é a pauta da vida de ninguém, a não ser das pessoas negras. Né? Eles nem entendem a importância de combater o racismo. Não, se você falar para eles, vamos ali combater o racismo, ele falar, não, legal, vamos, mas assim, o que você pode fazer para isso? Não sei, não tenho ideia do que fazer para combater o racismo. Não é uma questão para ninguém, sim, a não ser para os parlamentares negros dessa casa. Então, eu acho que é importante a gente estar aqui para dizer, para você combater o racismo, você tem que fazer isso, amigo. Agora, para você fazer isso, talvez você tenha que abrir mão de algumas coisas que são importantes para você. E esse limite, né, essa prioridade, essa importância que as mandatas negras dão para a pauta racial na casa é que nunca existiu. Só existiu com a entrada de parlamentares negros aqui. E, vereadora, você como representante do Quilombo Periférico, você também é presidente da Subcomissão de Cultura, né, que também é vinculada à Comissão de Finanças e Orçamento aqui da casa. Queria que você pontuasse agora também quais são as principais ações relacionadas ao acesso de moradores da periferia em relação à cultura, como fazer esse link, né? Você já fez alguns comentários também, né, que fica mais difícil, é mais difícil o acesso pelo transporte público, fica mais distante, como você falou. Às vezes a pessoa até vai, mas vai demorar 3 horas para voltar, então não vai mais. Então aquele final de semana que ela poderia usar para ter esse acesso não vai. Quais são as principais ações que você está envolvida ou que podem virar futuros projetos também para linkar mais, né, Dani? Sim. O acesso à cultura com as regiões periféricas. E só pegando o gancho, e por que também a cultura é tão importante nessa pauta, né? Eu sou uma pessoa que vem da cultura, né? Que vem dessa área. Minha mãe
de novo. Quando eu tinha 12 anos, a minha mãe me colocou num lugar chamado Obra Social Dom Bosco, que tem ali na Zona Leste, em Itaquera, que é um espaço de formação para crianças e adolescentes, que existe até hoje, né? E com 12 anos eu fui fazer dança e teatro. Então, o primeiro teatro que eu entrei na vida, né? Esse teatro italiano, né? Foi num teatro público, que foi o Teatro da Penha. Como que chama? Esqueci agora. O nome do teatro. Mas é um teatro que tem na Penha, né? No bairro da Penha, aqui na Zona Leste de São Paulo. E foi a primeira vez que a minha mãe entrou num teatro também. Então, ela me colocou para fazer teatro. Minha primeira apresentação foi a primeira vez que ela entrou nesse teatro. E eu me lembro de como isso ampliou os horizontes na minha cabeça, assim, do que era importante e do que era fundamental. E se você olha para a periferia, a arte que é produzida na periferia, ela é extremamente visceral e ela fala sobre si, né? Ela fala sobre a história, sobre as necessidades, sobre o que acontece na periferia, e isso é uma característica do ser humano. A periferia, ela produz muita coisa. Ela produz muita coisa, mas ela não tem acesso, né? Então, a gente está na subcomissão e a gente, esse ano, começou a fazer audiências públicas. As audiências públicas externas. O que é isso, né? É tirar a audiência pública de dentro da Câmara e ir para os territórios, ir para a periferia, dialogar com a população num horário diferente, em que, à noite, em que as pessoas podem ir na audiência pública. Participar, né? Consigam participar. E 90% das reclamações eu não consigo usar a sala da Casa de Cultura porque o coordenador não deixou entrar, ou a moça do céu não deixou ir no teatro, não deixou usar o equipamento porque ela fala que vai quebrar. Ou, né, também a outra muito recorrente não tem absolutamente nenhum equipamento de cultura no meu bairro. O único equipamento de cultura que tem no meu bairro é uma ocupação cultural, e essa ocupação, que né, não tem equipamento nenhum, alguém ocupa um espaço, faz ali um espaço de cultura. Todo ano a prefeitura vai lá falar que vai tirar aquela ocupação daquele território. Então, além da cidade ela não promover, né, espaços, né, para fruição de cultura, ela ainda ameaça e persegue espaços que se criam espontaneamente, porque nos espaços, nos territórios não tem. Ermelino Matarazzo, por exemplo, é um bairro que não tem nenhum ponto de cultura. Ele tem uma biblioteca e uma ocupação cultural, que é a Mateus Santos. Essa ocupação cultural, ela já sofreu ameaça até de secretário de Cultura, que saiu no jornal, o secretário de Cultura ameaçando que ia bater numa pessoa naquele espaço. E isso é recorrente no município de São Paulo, né? A cidade de São Paulo, ela reserva menos de 2% do orçamento dela para a cultura. Já começa por aí. Menos de 2%. A Secretaria Municipal de Cultura cresce 1% em orçamento esse ano, quando a cidade cresceu 16%. A Secretaria Municipal de Cultura perdeu 25% dos seus funcionários. Então, a cultura na cidade de São Paulo, na verdade, ela é abandonada. E ela só é tão forte, ela só aparece de forma tão forte porque, espontaneamente, artistas, militantes da cultura, técnicos, trabalhadores da cultura insistem em fazer com que essa cidade seja uma cidade... E veja que engraçado, né? Essa é a capital da América Latina que não dorme. O maior carnaval do país, né? O maior carnaval de rua do país. É a cidade que não dorme, né? Agora tá virando polo de cinema. Polo de cinema, né? Cultural, então, assim. Veja que isso não é apenas sobre falar dos interesses dessas pessoas que estão no território. É sobre falar como a política pública tem que ser bem feita. Como a cidade precisa olhar para o seu potencial e trabalhar com ele. Né? Então, se a gente é de fato um polo cultural e tem capacidade para ser isso, por que a cidade não investe recursos para que isso aconteça? Né? Na verdade, isso é uma má gestão. É não utilizar os recursos que você tem enquanto país. Né? Então, estar na subcomissão de cultura é também a gente conseguir trazer esse debate da importância da gente falar sobre a cultura da periferia e da estrutura da cultura na periferia. Maravilha. Você quer puxar o ping-pong? Pode puxar. Então vamos lá, que nosso tempo já está finalizando. A gente vai agora para um quadro, vereadora, que é pergunta papum. A gente pergunta, você responde, não dá nem tempo, tem que pensar e já responder. Vamos lá. Qual é o seu lugar preferido na cidade de São Paulo? Cidade de Tiradentes. Show. Eu tava esperando essa. E se São Paulo fosse uma palavra, qual seria? Confusão. Boa. Define bem, né? Define bem, vereador. Qual é o seu maior sonho para o futuro de São Paulo? Uma cidade menos desigual, sem dúvida. Eu acho que então vai
Eu já até posso antecipar a resposta dessa, mas se você pudesse solucionar um problema sem nenhuma dificuldade, qual seria? Racismo. Maravilha. Agora a última é... A gente sempre brinca que ela é profunda, né? Se você pudesse voltar no tempo e dar um conselho, 20 anos, e dar um conselho pra você, o que você diria? Meu Deus. Essa de análise. Essa daí é análise. Essa daí vai pra terapia depois. 20 anos, deixa eu ver, eu tava... Quantos anos eu tava? 20 anos, tava... 9 anos, tava jovem. Eu era jovem, com 20 anos. Ainda é. Conselho... Ou conselhos Ou também. conselhos, alguma coisa. 20 anos atrás eu acho que eu diria... Na verdade, eu acho que tava bom há 20 anos atrás. Acho que eu segui um bom caminho há 20 anos atrás. Tava estudando, tava me divertindo, bebendo. Eu tava fazendo o que o jovem ele precisa fazer. Tava vivendo a cidade, inclusive. Uhum. Maravilha. Vereadora, obrigado por esse bate-papo, mas até antes da gente se despedir, quais são os seus próximos passos agora? Meio de mandato, 2 anos e já mais de 2 anos aqui na casa. O que espera agora os próximos passos do Quilombo Periférico? Nosso primeiro ano de mandato foi bem na pandemia, né? Então a gente ficou muito dentro desta casa, né? Ou dentro, assim, né? Dentro das telinhas desta casa, né? Fazendo as coisas em home office. A gente quer sair desse espaço, assim. A gente quer que a Câmara, ela consiga chegar nos territórios. A gente quer conseguir conversar com a população mais próxima da população. Acho que isso é o que a gente espera para os próximos períodos. E gostou do bate-papo? Sim. Volta uma segunda vez pra gente até deixar marcado, gravado? Tem umas pessoas que eu não aguento mais ver. Ele ali, ó. já tá olhando aqui, figurinha carimbada. Já conhece todo mundo. Obrigada, vereadora. Obrigada, Dani. Pois é, chegou ao fim mais um SampaCast. Semana que vem tem mais. Continuem acompanhando os nossos conteúdos no nosso canal no YouTube, no portal e também nas nossas redes sociais, né, Dani? Exatamente. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Rede Câmara, a sua conexão com a política da cidade.